Há poder no nome de Jesus pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, família de Deus. Que essa manhã seja uma manhã vitoriosa na sua vida. É sempre muito maravilhoso a gente amanhecer o dia, a gente estar dedicado no conhecimento da palavra, na comunhão com o Espírito e na abertura do nosso entendimento para que cresçamos cada dia mais e mais no Evangelho, no conhecimento da palavra, na boa nova. E essa é a nossa intenção durante esses 40 dias de propósito de oração, rompendo cadeias e quebrando grilhões. Porque a palavra de libertação é Jesus quem tem para nós. Ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje o nosso tema será luxúria. A luxúria é mais um desses pecados que aprisionam a humanidade. É mais um desses pecados que faz com que o ser humano seja refém do mal, onde desagrada a Deus, onde afronta a Deus, e acaba que cada ser humano que estabelece a sua vida sobre esse fundamento, sobre esse governo das trevas, sobre essa paternidade das trevas, que ela se dá por meio de uma vida vaidosa, mentirosa, onde se estabelece a iniquidade, e a luxúria é uma filha da iniquidade. A luxúria, ela é um dos laços do pecado que aprisiona a humanidade. No latim, luxúria significa lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. Luxúria significa desejo sexual intenso, comportamento desregrado em relação aos prazeres. É estado de uma pessoa que está fundamentada sobre a luxúria, é um estado vicioso. É um lugar onde o luxo é a referência dela. Que a gente aprenda a discernir isso. A luxúria, ela é uma ação que te arremete para um exagero, um apego à vaidade. É a figura que mais representa a luxúria é uma prostituta bem escandalosa. Quando se coloca os adereços, os enfeites acima da personalidade. Quando você se apega àquilo que é vaidoso, que se amostra, que faz com que você saia da originalidade em nome de uma fantasia. A palavra de Deus revela que a luxúria é um fruto da carne. É uma pessoa que vive dominada pela carne. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a vontade de Deus. E a luxúria, ela é exatamente essa vida de carnalidade, de ostentação, de prostituição. Essa vida de luxo, que as pessoas tentam, na verdade, e aparentam ser aquilo que, no fundo, não são. Porém, a luxúria carrega uma dose de maldade no coração muito profunda. A figura na Bíblia que mais representa, ao meu ver, a luxúria é uma mulher chamada Herodias. Herodias
é uma mulher que Marcos, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: pois o próprio Herodes mandara prender a João e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Por isso, Herodias tinha uma desavença contra ele e queria matá-lo. Mas ela não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que ele era homem justo e santo, e observava, e ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas e o ouvia de boa vontade. Herodias aqui se mostra uma pessoa que é a figura expressa da luxúria. Herodias, ela casou-se com o seu tio a princípio, que tinha por nome Filipe. Tiveram uma filha chamada Salomé e tempo depois ela abandonou seu marido para viver com seu cunhado, o rei Herodes Antipas. Por quê? Porque Herodes era um homem mais poderoso do que seu marido. E ela era uma mulher muito ambiciosa. E com o cunhado, então, ela teria uma posição melhor, teria mais poder, teria mais visibilidade, teria um acréscimo de riqueza, porque ela era uma mulher sem escrúpulos, que são características de uma pessoa que vive na luxúria, manipuladora. Conseguiu com que Herodes se divorciasse da sua esposa, ela também divorciou do esposo dela, e nessa situação eles se casaram. E esse estado de casamento era uma afronta para os judeus. Por isso que João Batista, sendo ali um homem de Deus, ele ergueu a sua voz e publicamente ele condenou esse pecado. E foi mediante essa condenação de João que João, então, acabou sendo preso. E com isso, ela se apoderou, por causa do seu ódio contra João, de uma oportunidade que Herodes concedeu em um momento de desequilíbrio, de embriaguez. E ela então, quando Herodes fez Herodes se agradou da dança da filha de uma festa, e nessa ocasião então ele pediu para que Herodias pudesse pedir o pedido que quisesse. E então Herodias pede a cabeça do profeta. Estou narrando toda essa história de Herodias para mostrar a natureza de uma pessoa que vive entronizada nesse pecado, na luxúria. É uma pessoa manipuladora, é uma pessoa trapaceira, capaz de burlar a situação para atingir seus objetivos, quebrar qualquer princípio, violar as leis de Deus para poder satisfazer seu ego, para poder alimentar sua vaidade, para poder fazer com que a sua carne seja satisfeita. Meu irmão, existem níveis da luxúria. Existe a luxúria nessa proporção aqui, que se trama a morte, é um espírito de morte, é um espírito manipulador. Esse demônio, ele já vem atuando de geração em geração. Esse espírito de Herodias é o mesmo espírito que operava sobre Jezabel no templo do rei Acabe. É o mesmo espírito que operou em Babel, quando o povo tentou chegar no céu a pé. É uma ação carnal tão profunda que as pessoas se colocam no lugar de Deus. Elas não respeitam os princípios, elas violam. Esse pecado é um pecado abominável diante de Deus. E é por isso que nós temos que lutar, porque muitas vezes nós, de forma mais blanda, às vezes nós criamos um ambiente de manipulação na nossa vida. E a gente não se dá conta o quanto nós violamos as leis de Deus para satisfazer nossa vontade. O quanto nós não cumprimos o propósito de Deus, não respeitamos
os princípios de Deus para poder saciar a sede da nossa carne, a fome da nossa carne. Por isso que 1 Pedro capítulo 4, verso 2 e 3 diz: não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Tá vendo que Pedro está dando uma orientação? Não vivam mais na luxúria, não vive mais nessa vida depravada, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. A luxúria tira todo homem do centro da vontade de Deus, toda mulher do centro da vontade de Deus. É um pecado que te arremessa para o prazer da carne, é um pecado que te tira do lugar que você deveria estar no Senhor. Você perde a essência daquilo que foi ensinado ali no Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A luxúria não permite você fazer a vontade de Deus, porque você vai andar única e exclusivamente sobre a sua vontade. E para que a sua vontade seja feita, você é capaz de criar qualquer conflito, você é capaz de se divorciar, você é capaz de destruir sua família, você é capaz de perseguir as pessoas, você é capaz de matar as pessoas se preciso for, você é capaz de manipular, você é capaz de criar qualquer situação para justificar sua vontade. Essa é a profundidade da luxúria. Então cuidado, meu irmão, com a sua vontade, porque o plano de Deus é que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. A vontade dele não falha e nunca falhará. Que Deus nos abençoe e nos liberte desse espírito de luxúria, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos nessa manhã para que o teu Espírito venha sobre nós, nos dando competência, nos dando força e sabedoria para vencer esta iniquidade, para vencer esse pecado mortal, para vencer, meu Pai, essa batalha espiritual. Eu profetizo libertação sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que nós sejamos, meu Pai, desaprisionados, libertos desse espírito de luxúria e que nós possamos viver uma vida de gratidão para fazer a tua vontade na terra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, dê o seu like e compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã com a graça de Deus.